Ela não chorou. Apenas repetiu a profecia com a voz de um profeta. Na cozinha, o cheiro morno do café coado pairava, mas o silêncio era cortante. Ana Lúcia, de 30 e poucos anos, parou de mexer o açúcar ao ver Cecília descer as escadas com uma compostura que não lhe pertencia, envolta em uma aura solene. A menina, de apenas 4 anos, não pediu leite. Em vez disso, ela entregou à mãe uma pequena cruz de madeira gasta e envelhecida, um objeto esquecido há anos no fundo de uma gaveta. O tempo da tribulação está perto, ela afirmou, com uma calma que desarmou todo o ceticismo. A promessa do título era ali, concreta e tangível. Ana sentiu um frio súbito subir pela espinha, mas tentou se acalmar, focando apenas no olhar doce e infantil da filha. A voz de Cecília, porém, não era a que pedia colo, mas um eco grave e compassivo que citava passagens que jamais poderia ter escutado. O peso daquelas palavras não estava no fim do mundo, mas na precisão com que atingiram uma culpa sutil, um segredo familiar que Ana carregava havia anos. Foi o olhar adulto de Cecília naquele instante que quebrou a razão de Ana e revelou o verdadeiro ponto de virada. Ele disse que você precisa perdoar o que aconteceu com o vovô. A manhã chegou como um bálsamo morno sobre a pequena cidade mineira, onde o silêncio da madrugada cedia lugar ao ritual familiar e previsível. Na cozinha, o aroma do café coado preenchia o ar, uma Ana Lúcia, a mulher no centro da experiência, movia-se com a precisão de quem dominava a arte do cotidiano. Seus 30 e poucos anos haviam-lhe ensinado a valorizar a ordem. Para ela, a vida era uma... Ela havia construído um lar sólido, ancorado na razão e no trabalho. Lá em cima, a casa respirava com a leveza dos que ainda dormiam. João, seu companheiro, um homem de fé simples, mas ceticismo prático, permanecia em repouso. E no quarto ao lado, Cecília, a caçula, de apenas 4 anos, dormia sob um edredom de unicórnios, um retrato de inocência que parecia blindar o mundo de qualquer sombra. Cecília era uma criança solar, com a risada fácil e os cabelos em desalinho constante. Sua maior preocupação até então era a ausência de asas em sua boneca favorita. Ana Lúcia sorria ao lembrar-se de... A paz, no entanto, é quase sempre a ausência de conhecimento. Naquele dia, a quebra da normalidade não veio com um barulho ou um grito de pavor. Veio com a quietude de um passo firme na escada. O som dos pés descalços de Cecília sobre a madeira, geralmente apressado e saltitante, estava lento, quase solene. Ana Lúcia estava de costas, a manteiga amolecendo sobre a torrada. Sentiu a presença da filha antes de ouvi-la, uma mudança na pressão do ar. Quando se virou, não encontrou a menina manhosa que pedia colo. Encontrou uma figura envolta numa aura de compostura que não lhe pertencia. Os olhos castanhos, que há pouco brilhavam com a luz dos desenhos animados, carregavam agora uma profundidade que a idade não poderia explicar. Era o olhar de alguém que acabara de presenciar uma cena íntima e terrível. O silêncio estendeu-se pesado, substituindo o ruído suave da torradeira. A menina não chorava. Não estava assustada. Estava de forma perturbadora no controle da situação. Ela se aproximou da mesa, não correndo, mas caminhando com a lentidão de um mensageiro que transporta uma notícia que irá mudar o curso de um reinado. E então, com uma voz grave e compassiva que fez Ana Lúcia sentir um frio na espinha, Cecília proferiu as palavras. Não eram palavras de criança. Eram frases forjadas no ferro da profecia. Mamãe, ele disse que o tempo da tribulação está perto. Ana Lúcia forçou um sorriso, a reação automática de uma mãe tentando transformar o estranho em fantasia. Quem disse, meu amor? O seu amigo imaginário? O olhar de Cecília não vacilou. Não havia espaço para brincadeiras. A menina parecia ter crescido décadas em um instante. O pior está por vir, completou. Um mensageiro de luz. Ele estava brilhando, mamãe. E ele me disse o que vai acontecer. As palavras continuaram a sair, articuladas, com uma precisão desconcertante. Cecília descreveu
com o tom monocórdico de quem apenas repete um ditado, passagens apocalípticas que jamais teria escutado. O vocabulário era impróprio para uma criança que até então mal formava frases complexas com coerência lógica. A mente de Ana Lúcia lutava para encontrar uma gaveta racional para guardar aquela experiência. Seria sono? Febre? Uma crise de hiperfantasia, como havia lido em algum artigo sobre psicologia infantil? Mas a próxima prova quebrou a normalidade de uma forma irrefutável, mudando o estranhamento psicológico para o mistério físico. A menina trazia algo nas mãos, apertado contra o peito, como um talismã que a conectava a uma outra dimensão da realidade. Era uma pequena e gasta cruz de madeira. Ana Lúcia a reconheceu instantaneamente e o sangue pareceu escoar de seu rosto. A cruz pertencia ao seu pai, o avô de Cecília. Um objeto simples, rústico, que ele havia esculpido à mão muitos anos antes. Após a morte dele, a cruz havia sido esquecida. Não perdida, mas deliberada. Ana Lúcia, no auge de seu luto e de sua raiva não resolvida, havia jogado, sem pensar, no fundo de uma gaveta no armário da lavanderia, por baixo de lençóis e toalhas velhas. Um gesto pequeno e silencioso, um enterro simbólico de uma fé que ela havia deixado para trás e de uma culpa que jamais conseguira confessar. Aquele armário ficava trancado. A gaveta, emperrada. "Onde você encontrou isso, Cecília?" Sua voz saiu como um sussurro seco, que mal se assemelhava à sua. A menina olhou para a cruz e sua expressão suavizou-se, um breve e doloroso momento de ternura. "O mensageiro me deu. Ele disse que era do vovô. Ele disse que você precisava dela agora." O ato de segurar o objeto foi um choque. Não era apenas a prova de que a menina havia tido acesso a um local impossível para ela, mas de que o evento transcendia o plano físico e tocava diretamente nos... O tom daquela manhã, que havia começado com a leveza do café coado, terminou com o peso de uma ameaça e o estranhamento de um objeto que regressava do esquecimento. A dúvida racional de Ana Lúcia, que era a força que se opunha àquele fenômeno, começou a tremer. Se não era imaginação, o que era? Era doença? Ou era algo mais antigo? Algo que a ciência ainda não havia catalogado? A menina colocou a cruz cuidadosamente sobre a mesa da cozinha, ao lado do pote de açúcar. Ela então ergueu os olhos e seu olhar, de novo, carregou a profundidade de um adulto. Mas desta vez, não era a autoridade da profecia, era a intimidade de uma confidência. Ela se inclinou ligeiramente sobre o balcão e sussurrou para a mãe, num tom que parecia ecoar de um outro tempo, uma frase que resgatava a culpa sutil que Ana Lúcia carregava pela morte de seu pai. Um segredo que ela pensava ter guardado às 7 chaves dentro de si, longe de qualquer olhar infantil ou profético. "Ele disse que você precisa perdoar o que aconteceu com o vovô." O segredo familiar, a ponta mais afiada da dor de Ana Lúcia, voltava do silêncio. A profecia sobre o destino da humanidade havia se tornado, de repente, uma intimação pessoal. O mundo lá fora podia estar à beira da ruína, mas a verdadeira catástrofe que Cecília apontava era a que estava oculta no coração da mãe. Aquele detalhe inquietante convida a continuar, pois a jornada não seria apenas sobre o fim dos tempos, mas sobre a redenção de uma alma. A primeira reação da pessoa no centro da experiência foi a negação. Ana Lúcia, com sua formação em administração e seu apego à lógica cartesiana, não podia aceitar que o evento transcendesse o campo de... O mundo que ela havia construído era de concreto e previsibilidade. As palavras da filha eram como areia, ameaçando desmoronar toda a estrutura. A cruz de madeira, agora guardada numa caixa de joias, tentar racionalizar o ocorrido era a sua forma de luto. Uma tentativa desesperada de transformar o mistério em diagnóstico. Era a sua força que se opõe interna, lutando contra o que os olhos e ouvidos insistiam em confirmar. João, seu companheiro, atuava como o espelho da dúvida pública, embora fosse, paradoxalmente, um aliado mais emocional de Cecília. Ele acreditava na pureza da filha,
mas temia pela sua sanidade. Ele buscava consolo em padres e livros de espiritualidade, ela em artigos científicos e fóruns de neuropediatria. A tensão crescia contida, instalando-se no silêncio entre os dois. Um desconforto invisível que pairava sobre a mesa de jantar e se infiltrava nos lençóis do casal. Eles não brigavam, apenas respiravam em frequências diferentes. As primeiras provas concretas surgiram nos cadernos de desenho de Cecília. O que antes eram rabiscos alegres de casas e árvores, transformou-se em imagens complexas, geométricas e perturbadoras. No canto da folha, repetia um símbolo. 3 linhas onduladas sobrepostas por uma cruz. Ana Lúcia mostrou o desenho a uma amiga historiadora, que identificou com hesitação. Parece algo aramaico, Ana. Um símbolo de antigas comunidades do Oriente Médio, como os vistos em pergaminhos muito antigos. A incompatibilidade entre a pequena mão da artista e a antiguidade do símbolo aprofundou a fissura na lógica da mãe. A confirmação não demorou a chegar. Cecília, usando a cruz de madeira como foco, ou como uma bússola de uma verdade maior, começou a descrever eventos locais. Não grandes catástrofes, mas detalhes PEC. O cano da vizinha vai estourar na terça, mamãe, e vai molhar o jardim. E na terça, o estrondo da tubulação rachando na casa ao lado os acordou de madrugada. A precisão assustadora e irrefutável transformou as palavras em profecias íntimas. O fenômeno havia saído do campo do sonho para o campo da experiência verificável. A escalada de tensão progressiva e coerente obrigou Ana Lúcia a buscar a autoridade externa, uma tentativa final de resgatar sua filha daquele universo misterioso. Eles viajaram a Belo Horizonte para... Seu consultório era asséptico, e o silêncio era tão opressor quanto as perguntas técnicas que ele fazia. Após uma série de testes e observações clínicas, o diagnóstico inicial foi dado com uma frieza quase robótica. Hiperfantasia religiosa exacerbada por estresse. Um nome longo e técnico que serviu como... Ela agarrou-se àquela palavra como a um salva-vidas, uma desculpa perfeita para explicar o inexplicável sem recorrer à fé que ela havia renegado. O alívio, no entanto, foi mais curto que um piscar de olhos. O desespero retornou com força redobrada quando ela viu a pequena Cecília estender a mão para receber o comprimido branco, uma tentativa de... A prova final não veio da filha, mas de si mesma. Ao dar o medicamento, Ana Lúcia sentiu-se culpada de estar vendando os olhos de sua própria alma, tentando calar a voz que falava sobre o perdão de seu pai. O remédio deveria trazer a paz, mas trouxe apenas um silêncio sombrio e opressor. Cecília ficou mais quieta, seus olhos castanhos menos presentes. Mas, para o horror de Ana Lúcia, a cruz de madeira A tentativa de racionalizar falhou. A tentativa de silenciar criou apenas um vazio onde o medo agora podia se instalar sem competição. Ela havia medicado o corpo, mas a mensagem permanecia intacta. A dúvida agora não era se o fenômeno era real, mas se ela teria a coragem de encará-lo. A medicação, destinada a silenciar o fenômeno, revelou-se um fracasso brutal e paradoxal. Em vez de trazer a paz esperada pela razão de Ana Lúcia, ela apenas intensificou a conexão de Cecília. Amenim. A lógica de Ana Lúcia desmoronou com a lentidão dolorosa de uma parede rachando sob pressão. A força que se opõe interna, sustentada pela ciência e pelo ceticismo, já não encontrava mais onde se apoiar. A mãe se via numa posição insustentável. Desejava ardentemente que o Dr. Elias estivesse certo, mas a cada evento confirmado, a verdade de Cecília se impunha. Ela se sentia culpada por ter tentado calar aquela voz, temendo ter tentado silenciar algo sagrado. A crise veio numa tarde de domingo, durante um passeio na praça. Um momento que deveria ter sido de leveza familiar. O céu estava de um azul tranquilo, mas o ar parecia denso, carregado de eletricidade.
Cecília estava sentada num banco, alheia ao corre-corre das outras crianças. Em suas mãos, a pequena cruz de madeira resgatada do esquecimento parecia vibrar. O sol já se punha e a luz fraca do entardecer lambia o objeto que, para os olhos de Ana Lúcia, pareceu brilhar por um instante, emitindo um reflexo incomum. De repente, a menina levantou os braços para o céu e o que se seguiu foi um evento visual marcante que paralisou a praça inteira. Cecília soltou um grito, mas não era um grito de dor ou medo. Era um som gutural, autoritário, articulado em uma língua que ninguém ali reconheceria, uma cadência antiga e ressonante que parecia vir de... Enquanto o som ecoava, as luzes da rua, que haviam acabado de ser acesas, piscaram em uníssono, falhando e acendendo em ritmos irregulares, como se a energia elétrica da cidade estivesse sendo sugada. E então, os cães da vizinhança, em dezenas de quarteirões ao redor, começaram a uivar, um lamento coletivo e assustador que subiu acima do barulho do trânsito, transformando a tarde calma em um cenário de filme de terror silencioso. A cena durou menos de 10 segundos, mas foi o suficiente para rasgar o véu da realidade que Ana Lúcia tanto se esforçava para manter intacto. Ela não podia mais culpar a medicação ou o estresse. Aquilo era real, físico, e exigia uma resposta que ia além de um mero diagnóstico. Naquela noite, de volta à segurança ilusória da casa, a menina entregou a revelação íntima e inédita que faria Ana Lúcia parar de lutar. Cecília estava no colo da mãe, a cabeça apoiada em seu ombro mas desta vez, ela não falava sobre profecias grandiosas. Ela descreveu o último dia de vida do pai de Ana Lúcia com detalhes dolorosos, vívidos e impossíveis de serem conhecidos. Ela descreveu a dor no peito, a cor da camisa que ele vestia e as palavras exatas que ele havia sussurrado para o travesseiro antes de perder a consciência. Ele estava com medo, mamãe, mas ele não se importava de ir embora. Ele só estava triste porque não teve tempo de te pedir perdão. Cecília então olhou para um ponto no canto do quarto. Ele enterrou a carta, mamãe, sob a roseira. Ele disse que você precisava ler. A roseira. O jardim dos fundos. Ali estava a prova que não precisava de aramaico, nem de meteorologia, nem de neurologia para ser inquestionável. O local exato onde seu pai havia enterrado, em um mome, era um segredo que jazia esquecido por anos, oculto não apenas no solo, mas também no coração fechado de Ana Lúcia. Naquele instante, o ceticismo externo se transformou em busca. Ana Lúcia não procurou mais a cura para a filha, mas o entendimento para si mesma. A dúvida racional foi substituída pela busca emocional. Ela não estava mais tentando proteger Cecília do fenômeno. Estava tentando alcançar o significado da mensagem. O medo deu lugar a uma busca por redenção. E a cruz de madeira, antes vista como um objeto anômalo, tornou-se o mapa para a reconciliação. No dia seguinte, sob o sol forte, Ana Lúcia cavou o local que a filha havia indicado. A terra estava úmida e cheirosa, e depois de alguns minutos, a pá tocou algo macio e embolorado. Era uma pequena C. Dentro, envolta em plástico envelhecido, estava a carta. As palavras amarelecidas pelo tempo eram as de seu pai. Elas confirmavam, linha por linha, o que Cecília havia dito. A revelação era completa. A lógica havia se quebrado. O inexplicável se repetira. Ana Lúcia não estava mais lidando com uma criança doente, mas com uma ponte viva para a verdade que a vida, ou a morte, havia lhe negado. O que importava, agora, não era o fim do mundo, mas a cura de sua própria alma. O próximo passo seria enfrentar a verdade de frente. O confronto final não veio como uma discussão ou um questionamento, mas como um espetáculo da natureza. Um clímax sensorial que engoliu a cidade numa fúria inédita. O céu de Minas Gerais, antes de De repente, uma tempestade irrompeu, não com a cadência de uma chuva de verão, mas com a violência de um juízo final. O vento uivava contra os beirais da casa, não como uma brisa,
mas como um lamento. A escuridão desceu sobre o dia, forçando os relâmpagos a se tornarem a única fonte de luz dramática. O medo, um medo antigo e paralisante, retornou a Ana Lúcia. O carrossel emocional subiu ao seu ponto mais alto, misturando o terror da catástrofe externa com a aceitação da verdade interna. A família estava reunida na sala, um pequeno núcleo de humanidade contra a fúria dos elementos. João segurava a esposa, Ana Lúcia segurava Cecília. A pequena, no centro da experiência, estava estranhame. Em suas mãos, a cruz de madeira, agora resgatada de sua caixa e novamente em seu lugar de direito, parecia absorver a eletricidade do ambiente. A cada trovão, o crucifixo parecia aquecer-se, emitindo um calor suave que contrastava com o frio úmido que entrava pelas frestas. No centro daquele caos, Cecília, com a voz que havia se transformado de infantil para autoritária, começou a ditar a profecia final. Não eram mais fragmentos ou pequenos eventos locais. Eram detalhes. Ela falou sobre o julgamento das águas, a fome das terras e o silêncio dos céus, mas havia uma doçura inerente na sua entonação, uma compaixão que amenizava o terror das palavras. A mensagem, por mais aterrorizante que fosse, era, acima de tudo, um ato final de amor incondicional. Ana Lúcia, com os olhos rasos de lágrimas que não eram de tristeza, mas de uma profunda e dolorosa aceitação, não tentou mais racionalizar. Não tentou cobrir a boca da filha ou pedir socorro ao psiquiatra. O tempo de luta havia acabado. Em um ato de catarse, a mãe puxou a filha para um abraço apertado em meio à fúria da chuva e dos trovões. Não era um gesto de proteção, mas de rendição. Ela não estava abraçando apenas Cecília, estava abraçando a verdade, o mistério, o próprio Deus que ela havia renegado. No momento exato em que o abraço se fechou, o crucifixo aqueceu-se em sua mão, atingindo o pico da temperatura, quase queimando. O confronto interno entre a razão de uma vida inteira e a fé de um inste, o conhecimento da experiência de Cecília, a precisão das profecias e o reencontro com a carta de perdão de seu pai haviam vencido a descrença. A lógica de Ana Lúcia não havia sido destruída, mas superada por uma verdade maior. A tensão atingiu o pico e se transformou em uma liberação emocional poderosa. O segredo inquestionável foi revelado. Cecília não havia sido enviada para prever a data do fim, mas para anunciar a certeza do retorno. O mensageiro de luz não trouxera o terror, mas a preparação. No ápice da tempestade, com um raio iluminando a sala e revelando o medo nos olhos de João, Cecília sussurrou no ouvido da mãe, com a inocência de uma criança e a autoridade de um profeta. Diga a eles, a colheita não é punição, mas encontro. A liberação emocional para Ana Lúcia foi o ato de aceitar a missão da filha, por mais aterrorizante que fosse, e principalmente aceitar sua própria redenção. Ela percebeu que a cura que tanto buscava, a fúria da tempestade começou a ceder. O vento diminuiu. O momento de maior tensão emocional havia passado, deixando para trás apenas a exaustão da verdade e a promessa de um novo começo. A tempestade, que havia chegado com a fúria de um decreto, cessou com a lentidão meditativa de quem cumpre uma profecia. Deixou para trás um silêncio úmido e assustador, o tipo de quietude que só o ar cheirava a terra molhada e eletricidade, e a única luz que entrava na sala era a suave palidez de um sol hesitante. Cecília voltou a ser simplesmente Cecília. O peso ancestral em seus olhos desapareceu. O timbre profético de sua voz retornou ao tom infantil. Ela esfregou os olhos, bocejou, e com a naturalidade de quem acabara de acordar de um sonho profundo, pediu um copo d'água e começou a falar sobre seus desenhos como se fossem apenas rabiscos comuns. O conflito estava resolvido no plano externo e no plano interno. Ana Lúcia, a pessoa no centro da experiência, mudou. A mãe protetora, antes ancorada na descrença,
Aceitou que sua filha não era um problema a ser resolvido, mas uma ponte para algo maior, um canal de... Ela não tentou entender a totalidade do mistério, mas encontrou paz na aceitação. A culpa sutil pela morte do pai, que havia sido o verdadeiro motor da resistência, dissolveu-se com a leitura da Carte. A cruz de madeira, antes um símbolo de luto e raiva reprimida, era agora um objeto de esperança, um lembrete físico de que o amor era a força mais poderosa do universo. A força que se opõe racional, o Dr. Elias, não foi destruído, mas silenciado pela evidência anômala. Após receber através de João uma cópia autenticada dos desenhos de Cecília e dos horários exatos, o texto falava sobre a natureza da cognição profética em casos raros de hiperfantasia, evitando a palavra milagre, mas reconhecendo a assombrosa precisão dos relatos. Era a sua forma de se transformar. O cético rígido deu lugar ao buscador que, mesmo sem fé, não podia negar o inexplicável. A história termina com um duplo fechamento. Ana Lúcia encontrou a paz, não na compreensão completa do mistério, o que Cecília viu, de onde veio a voz, mas na reconciliação de sua culpa e na aceitação do dom extraordinário da filha. A família estava mais unida, forjada no fogo daquela experiência extrema. O amor havia sobrevivido à lógica e ao terror. Dias depois, a quietude da pequena cidade foi perturbada por noticiários globais. O que antes eram fragmentos locais transformou-se em notícias de grandes eventos. Reportagens sobre instabilidade climática em escala inédita, crises políticas e uma sensação crescente de mal-estar global, todos descritos por Cecília em detalhes assustadores na noite da tempestade. Ana Lúcia, embalando a filha adormecida, olhou para o céu estrelado através da janela. Ela não sentiu mais medo, apenas uma profunda melancolia poética. Seus olhos vagavam entre a inocência da filha e a imensidão do cosmos. O que ela havia presenciado foi a quebra de sua racionalidade ou o despertar de uma verdade cósmica. Ela se perguntou se o mensageiro de luz havia vindo para alertar a humanidade ou apenas para curar. A menina havia ensinado que a fé não era uma escolha cega, mas o ato final de coragem diante do inexplicável. Se o pior estava por vir, Ana Lúcia percebeu que a preparação não era para a catástrofe lá fora, mas para a transformação que já havia começado dentro dela. E na paz do silêncio, uma pergunta pairou no ar, uma dúvida poética que o público levará consigo. Será que as grandes revelações sobre o destino do mundo são, na verdade, apenas desculpas do universo para nos forçar a olhar para os segredos que guardamos em nosso próprio coração? A verdade, para Ana Lúcia, já não era algo a ser provado, mas algo a ser vivido. E ela a viveria, ao lado de sua filha, a pequena testemunha do retorno.